Faremos agora uma breve revisão sobre lentes esféricas. Por definição, uma lente esférica ela é um corpo homogêneo, transparente e que vai ser limitado por duas superfícies esféricas, ou por uma superfície esférica e uma superfície plana. Por exemplo, aqui, olha. Aqui nós temos o perfil de uma lente esférica. Aqui nesse caso, as duas superfícies elas são esféricas. Nós temos aqui uma superfície esférica côncava e aqui nós temos uma superfície esférica convexa. Já nesse exemplo aqui, nós temos o perfil de uma lente esférica, sendo que uma das faces ela é esférica, né? Essa face aqui é uma face esférica convexa, mas a outra face ela é plana. Bom, existem dois grandes grupos de lentes. Nós temos as lentes que possuem as bordas finas e nós temos as lentes que possuem as bordas grossas. Nós temos aqui o perfil de três lentes. Observe que essas três lentes elas possuem as bordas finas. Da mesma maneira, aqui nós temos três lentes esféricas, o perfil de três lentes esféricas, mas essas lentes esféricas elas possuem as bordas grossas, certo? Veja bem, para você nomear uma lente, basta você citar as faces dessa lente. Por exemplo, aqui, olha. Essa aqui é a representante da família das lentes que possuem as bordas finas. Veja, essa superfície é uma superfície esférica convexa. Essa outra superfície aqui é uma superfície esférica também convexa. Como as duas superfícies elas são convexas, essa lente ela é chamada de lente biconvexa, já que as duas faces elas são convexas. Agora veja que coisa fácil. Olha só. Todas essas lentes elas são membros de uma mesma família, a família das lentes que possui as bordas finas. Ora, se todas elas fazem parte de uma mesma família, então todas elas terão o mesmo sobrenome. Ora, o sobrenome dessa lente aqui é convexa. Então, todas as lentes de bordo fino, elas terão o mesmo sobrenome. Ou seja, elas terminarão com a palavra convexa. Então, o sobrenome dessa aqui é convexa. O sobrenome dessa aqui também é convexa. Agora veja, essa face aqui, ela é convexa. Já está aqui o nome. Eu esqueço ela. Agora, a outra face, ela é plana. Então, isso aqui é uma lente plano-convexa. Da mesma maneira, essa superfície aqui é uma superfície convexa. O nome já está aqui. Eu esqueço ele. O outro nome, veja, essa face aqui é uma face côncava. Então, essa lente aqui é uma lente côncavo-convexa. Da mesma maneira, essa aqui é a maior representante da família das lentes que tem as bordas grossas, né? Essa superfície aqui, ó, é uma superfície esférica côncava. Essa superfície aqui também é uma superfície esférica côncava. Como as duas superfícies elas são côncavas, essa lente é chamada de uma lente esférica bicôncava. Como todas elas fazem parte de uma mesma família, se é da mesma família, todas elas terão o mesmo sobrenome. Então, se o sobrenome dessa aqui é côncava, então todas as lentes que têm as bordas grossas terminarão com a palavra côncava. Todas elas terminarão com a palavra côncava, né? O sobrenome
é o mesmo para todas elas. Então veja, essa superfície aqui, ela é côncava. O nome já está aqui, esquece ela. A outra superfície, ela é plana. Então isso aqui é uma lente esférica plano-côncava. Da mesma maneira, essa superfície aqui é uma superfície côncava, o nome já está aqui, esquece ela. A outra superfície, ela é convexa, então essa lente aqui é uma lente convexo-côncava, né? Perceba que o primeiro nome da lente é um nome masculino. O comportamento de uma lente. Isso aqui é a representação de duas lentes. Aqui você vai incidir um feixe de luz. É claro que quando esse feixe de luz ele atravessa a lente, se ele sofre uma convergência, isso aqui é chamado de lente convergente. E é claro que quando o feixe de luz ele atravessa a lente e ele sofre uma divergência, é claro que a lente ela será chamada de uma lente divergente. Como é que se representam essas duas lentes? A lente convergente, ela vai ser representada por esse símbolo aqui, ó. Então, esse símbolo aqui, ele é o símbolo de uma lente convergente. E uma lente divergente, ela vai ser representada através desse símbolo aqui. Então, esse é o símbolo que representa uma lente convergente e esse é o símbolo que representa uma lente divergente. Amigos e amigas, nós temos uma regra, que essa regra ela fala o seguinte: quando o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, que é a situação mais comum, né? Nós vivemos num ar atmosférico, onde o índice de refração vale 1. Então, qualquer lente que você use, pode ser de vidro, pode ser de acrílico, pode ser de mica, qualquer lente que você use, ela terá um índice de refração maior que a do meio, porque o meio que nós vivemos é o ar atmosférico. E a gente sabe que o ar atmosférico, ele tem um índice de refração igual a 1. Então, qualquer lente que você use no dia a dia, ela terá necessariamente um índice de refração maior do que 1. Quando isso acontecer, as lentes de bordo fino, elas serão convergentes e as lentes que têm as bordas grossas, elas serão divergentes. Agora, você pode ter a situação não comum, a situação rara. Qual é a situação rara? É você ter uma lente que tenha um índice de refração menor que a do meio. É claro que em questões de vestibulares, eles podem simular situações em que você pode ter uma lente cujo índice de refração é menor que a do meio. E quando isso acontecer, o comportamento óptico ele vai inverter. As lentes que têm as bordas finas, elas serão divergentes. E as lentes que têm as bordas grossas, elas serão convergentes. Vejamos um exemplo prático aqui. Olha só. Nós temos aqui uma lente plano-convexa, né? Nós temos uma lente que tem as bordas finas, ela é uma lente plano-convexa. Imagina que no ar, o índice de refração dessa lente, ela seja 1,5, tá? Nós temos aqui dois meios. Nós temos esse meio que eu vou chamar de meio A. Esse meio A, ele tem um índice de refração igual a 1,2. E nós temos aqui um outro meio que eu vou chamar de meio B. E esse meio B, ele tem um índice de refração que eu vou chamar de 1,8. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lente e eu vou mergulhar essa lente nesses dois meios. Então você pega e mergulha essa lente nesses dois meios. Qual será o comportamento óptico dessa lente
quando ela está mergulhada nesses dois meios. Então veja bem, aqui nesse primeiro meio, o índice de refração da lente é 1,5. O índice de refração do meio é 1,2. Essa é a situação comum. Qual é a situação comum? É aquela em que o índice de refração da lente é maior que a do meio. E quando isso acontecer, as lentes que têm as bordas finas, elas serão convergentes. Isso quer dizer que se eu incidir aqui um feixe de luz, logicamente, esse feixe de luz, ele sofre uma convergência. Agora, olhe esse meio B. O índice de refração da lente é 1,5. O índice de refração do meio é 1,8. Essa é a situação rara, é a situação não comum, é aquela em que o índice de refração da lente é menor que a do meio. E quando isso acontecer, o comportamento óptico ele vai mudar. A lente que antes ela tinha um comportamento convergente, ela passará a ter um comportamento divergente. Isso quer dizer que se você incidir um feixe de luz bem aqui, logicamente, esse feixe de luz, ele sofrerá uma divergência, tá? Então, qual é a lição que fica aqui? Uma lente de bordo fino, ela pode ser convergente ou divergente. Isso vai depender do quê? Do índice de refração da lente em relação ao meio. Equação dos fabricantes de lentes. Essa equação, ela também é chamada de equação de Rayleigh, em homenagem a Edmund Halley, astrônomo do século XVIII. A equação dos fabricantes de lentes, ela tem esse aspecto aqui, ó. 1 sobre F vai ser igual ao índice de refração da lente em relação ao índice de refração do meio, menos 1, vezes 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, né? Esse F, ele representa a distância focal, índice de refração da lente, índice de refração do meio, R1 e R2 são os raios de curvatura das superfícies esféricas, tá? Veja, esse fator bem aqui, ele representa o fator geométrico e esse fator bem aqui, ele representa o fator físico, né? Então a equação ela tem desses dois fatores. Um é puramente geométrico e o outro fator, ele é um fator físico. Bom, o que é que você precisa se lembrar disso aqui para que dê tudo certo na hora de você resolver as questões? Regras de sinais. É isso que você tem que prestar atenção. Então, em se tratando dos sinais, as regras são essas aqui. Se você tem uma lente convergente, se a lente ela é convergente, o foco dela será positivo. Se a lente ela é divergente, isso quer dizer que o foco dela será negativo, tá? Outra coisa, quando você pega uma lente, por exemplo aqui, ó, essa lente, perceba que essa curvatura aqui, ó, que é a curvatura côncava, ela é voltada para o lado de dentro. E pelo fato dessa curvatura ela ser voltada para o lado de dentro, a gente, por convenção, adota esse raio como sendo negativo. Observe que essa superfície aqui, ó, ela é uma superfície convexa. Ela é voltada para o lado de fora. E se ela é voltada para o lado de fora, então, por convenção, esse raio será positivo, tá? Então, superfície côncava, raio negativo, superfície convexa, raio positivo. Vejamos como é que essa equação ela funciona no próximo vídeo.